Verstappen faz declaração sobre Aston Martin. Red Bull continuará focando no campeonato de 2025. E tem informação importante sobre isso. O conselheiro de pilotos da Red Bull também fala sobre o fracasso dos companheiros do Max Verstappen. Polêmico. Christian Horner, chefe da Red Bull, bate de frente com a FIA depois da confusão lá no GP da Espanha. Vou retratar isso aqui com vocês. Haas revela pintura especial para o Canadá, bem legal. O Norris encontrou um ponto fraco em relação ao Piastri. Interessante. E o conselheiro de pilotos da Red Bull comenta sobre o caso. E atenção para 2026, no caso do Bottas pilotar para a Cadillac. Após quase uma semana sem gravar nenhum vídeo, o último que eu postei foi há 3 dias, com muita dificuldade na fala, agora me recuperando de uma infecção na garganta, ainda não estou 100%, mas o conteúdo não pode parar. Então vamos com as principais e mais relevantes notícias do mundo da Fórmula 1 dessa segunda-feira, dia 9, para vocês. Como sempre, aqui você não encontra rumor, achismo ou especulação. É só notícia de fato. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Aqui um comentário bem legal que o Verstappen fez sobre o engenheiro Adrian Newey que está na Aston Martin, mas trabalhou para a Red Bull. Pessoal, Aston Martin vem forte. Verstappen disse em uma entrevista que é estranho ver o Adrian Newey de verde andando no paddock da Fórmula 1 ao invés do azul marinho característico da Red Bull. E ele acha que essa parceria do Adrian Newey com a Aston Martin vai dar muito certo. Ele está ansioso para ver isso. Max espera que o Adrian Newey esteja muito feliz. Ele tem certeza que o Adrian vai contribuir muito para a equipe e ele está animado para ver o que Adrian vai construir com a Aston Martin a partir do próximo ano. Max também falou das lembranças que ele tem com o Adrian Newey, que ainda a equipe Red Bull tem muito respeito por ele. Ele, pelo menos, tem muito respeito pelo Adrian. Ele é uma ótima pessoa, além de todo o sucesso que o Adrian proporcionou para a equipe Red Bull. E lembrando que o Adrian Newey disse que ainda este ano ele vai elaborar uma atualização para o carro da Aston Martin a partir do GP da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Vamos ficar de olho, hein? Agora uma informação muito importante, este é o último ano desse regulamento na Fórmula 1. É muito comum que as equipes até a metade do ano no máximo invistam neste ano e depois abandonem totalmente o projeto do carro deste ano para focar somente no projeto do carro do ano que vem. Mas a Red Bull não está com esse pensamento não, pois o maior foco deles, já trouxe várias vezes essa informação para vocês, é dar outro título para o Max Verstappen. Então o foco ainda é 2025, 70% pelo menos. E quem disse isso foi o próprio diretor técnico da Red Bull. O diretor também comenta sobre os desafios do carro de 2026, pois talvez o projeto primário possa ser muito pesado, mas ele não está ligando para isso não. Ele diz que o carro sendo rápido pode ser pesado e que nesse momento a Red Bull está fazendo uma movimentação grande com vários departamentos e de pesquisa também para ver se eles farão investimentos de curto ou médio prazo ainda em 2025. Então o foco da Red Bull ainda é neste ano, pois eles estão muito preocupados em dar chances ou condições do Max Verstappen ganhar corridas e conquistar o seu 5º título. Caso a Red Bull não consiga fazer isso, pessoal, dar condições mínimas para Max Verstappen vencer o campeonato, facilmente ele pode sair da equipe. A Red Bull está numa situação delicada. E mesmo assim, focando ainda em 2025, o diretor tem confiança de que o carro do ano que vem vai ser bom, pois para ele, a equipe só precisa estar na área certa, no lugar certo. Ele não sabe o que as outras equipes estão fazendo, mas pode ter uma grande diferença entre os carros. Novo regulamento tem a grande possibilidade de uma ou duas equipes serem muito mais rápidas do que todas as outras. Já vimos isso acontecer nesse regulamento atual, que começou em 2023 com o domínio absoluto da Red Bull. Em contrapartida, nós temos o Helmut Marko, que não está muito bem alinhado com as ideias do diretor da equipe. Helmut Marko ele é o conselheiro de pilotos, tá? Segundo ele, a Red Bull já tem um carro rápido e as McLarens o carro é mais rápido ainda. Mas para a Red Bull ter chance, tudo tem que funcionar perfeitamente. Ele diz aqui que, contra a atual equipe e forte da McLaren, você só tem chance se tudo ocorrer perfeitamente. A Red Bull tem o piloto perfeito, mas todos os outros fatores precisam estar corretos. Pit stop, estratégia, carro, desgaste dos pneus, tudo tem que estar perfeitamente. A equipe está trabalhando incansavelmente nisso e continuará fazendo pequenos ajustes, mas nada de grande importância está planejado. A equipe já teve algumas atualizações importantes no passado, corridas anteriores, como uma nova parte inferior da carroceria e novos sidepods. Mas agora o foco está nos detalhes. Red Bull continuará desenvolvendo enquanto houver uma chance no Campeonato Mundial. Depois disso, o foco mudará totalmente para o projeto de 2026. Ou seja, pessoal, enquanto houver competição e chances matemáticas do Max Verstappen ser campeão mundial, a Red Bull vai estar focada nesse ano. Agora uma entrevista muito interessante, de novo, do conselheiro da Red Bull, dizendo sobre por que os segundos pilotos da Red Bull falharam. E só o Max Verstappen dá certo. Olha que interessante aqui, amigos.
Ele começa comparando o Yuki com o Liam Lawson, que já saiu da equipe, dizendo que o Yuki está um pouco melhor em alguns aspectos. Nos treinos livres, por exemplo, às vezes, Yuki está apenas 1/10 atrás do ritmo do Verstappen. Mas assim que passamos para a qualificação, onde Max realmente aumenta o seu ritmo, o Yuki não consegue acompanhar e fica quase 1 segundo atrás. Tenta compensar, mas comete erros. Outro ponto é que os carros costumam ser ruins na sexta-feira nos treinos, mas a equipe consegue fazer um bom acerto e deixá-los bons para a qualificação. E isso exige grandes mudanças na configuração. O Max se adapta imediatamente. O Yuki, por outro lado, precisa de mais voltas, coisa que na qualificação não tem. E ele lembrou de uma coisa importante: o carro do Max Verstappen estava numa configuração diferente do carro do Yuki, por causa do acidente em Imola. Então um assoalho novo leva cerca de 3 semanas para ser produzido, e simplesmente não houve tempo suficiente. Só por causa do carro, o Yuki foi prejudicado em 2 ou 3 décimos. Olha que informação sensacional que eu estou trazendo para vocês, hein, amigos? Poxa, tecnicamente, o Yuki estava com o carro 2 a 3 décimos mais lento que o carro do Max lá na Espanha. Poxa, interessante, hein, galera? Vamos continuar. Tava demorando para acontecer isso aqui, Horner partiu agressivamente para a FIA, e muitos falam que vocês, eu leio os comentários dos vídeos aqui várias vezes, sempre eu leio os comentários, muitos de vocês falam que a FIA favorece a Red Bull, né? Mas parece que dessa vez não foi não. Bom, eu fiz um vídeo aqui, resumo detalhado da corrida da Espanha, foi um vídeo de 56 minutos, tem os rádios traduzidos. Pessoal, meu resumo das corridas é muito completo e detalhado, com tradução de rádio, tem propaganda também que é bom vocês assistirem para ajudar o canal, também assisto. Detalhe da telemetria, da estratégia que cada equipe usou, as principais pelo menos. Então é um resumo muito legal. E aqui nesse resumo eu conto em um dos capítulos o que aconteceu com a Red Bull, envolvendo a FIA, penalização, manobra agressiva do Max Verstappen, e ainda para melhorar o conteúdo de vocês, eu lancei um vídeo exclusivo analisando somente os lances das caóticas últimas voltas do Max Verstappen. Foi o último vídeo que eu publiquei, assistam lá, vou deixar no card para vocês verem aí. Então o que aconteceu? Eu vou resumir aqui essa entrevista do Horner. Basicamente, a FIA demorou demais para tomar uma decisão. Essa demora eu mostrei para vocês no vídeo análise. O Max saiu para fora da pista. A FIA simplesmente demorou para anotar e demorou muito mais ainda para tomar uma decisão. E a Red Bull entrou em contato com a FIA perguntando qual seria a reação da FIA. Só que eles não falaram nada. Não deu retorno, disse o chefe da Red Bull, após o incidente ser anotado. A Red Bull achou que haveria uma penalidade, então a Red Bull instruiu Max Verstappen a devolver a posição, e foi a partir daí que começou toda a confusão. Mas o que mais irritou o chefe da Red Bull foi que no documento oficial dos comissários, eles disseram que Max Verstappen não teria recebido a penalização por ter saído para fora da pista. Pois, em outro documento, foi declarado que o Russell perdeu brevemente o controle do carro ao tentar passar Max Verstappen. E essa atitude acabou inocentando o Verstappen. Eu retrato exatamente isso no vídeo análise. Amigos, assistam, tá muito bom esse vídeo. Então, Horner, ele critica que é muito difícil para a equipe julgar algo assim, de forma subjetiva. A equipe tentou apenas se basear em casos parecidos anteriores, e sendo assim, tentaram prever como os comissários ou o diretor de prova poderia agir. Então ele cobra uma atitude mais proativa, mais dinâmica dos comissários. Porque, pessoal, uma volta da Fórmula 1, aquela corrida era 1 minuto e 20. Os comissários demoraram 6, 7 minutos para tomarem essa decisão. É muita coisa. Então o Horner, chefe da Red Bull, cobrou que os comissários têm que ter posições mais claras. Por exemplo, analisar o caso com mais rapidez, já que ele estava anotado, e pedir para o piloto devolver a posição ou seria penalizado, ou falar logo que ele não seria penalizado. Ele reitera que seria útil se o diretor de prova assumisse a responsabilidade nesses casos e dissesse claramente, pode continuar ou não, você realmente ganhou vantagem, devolva a posição. E ao final, o chefe da Red Bull cobra que esse caso tem que ser discutido no Comitê Consultivo Esportivo. Pessoal, ele quer levar o caso para a justiça. O comissário de prova tem que ser mais proativo. E aí, concorda com ele? Reforço para vocês, assistam esse meu vídeo de análise que essa situação vai ficar muito clara na mente de vocês. Haas revela uma pintura especial para o GP deste fim de semana. E carro ficou bonito, hein, pessoal? Que cores bonitas, né? Não é um branco, mas é um cinza. Muito bonito mesmo. Legal, gostei das cores. Olha só detalhes aí do pessoal que participa da equipe, desenhado na asa, detalhes bonitos, né? A homenagem é para as 200 corridas da Haas na Fórmula 1. Vamos ao Norris, pois ele diz que encontrou um ponto fraco em relação ao Piastri. O Norris que às vezes para devagar um pouco, né? Filosofar, contar algumas coisas. Vamos ver o que ele está pensando agora sobre o Piastri, pois tem comentário técnico sobre isso. Ano passado, o Norris foi claramente superior ao Piastri, principalmente nas qualificações, mas este ano está sendo
o oposto. Norris está péssimo nas qualificações. E olha o que ele diz sobre isso. Que, para ser honesto, os pontos que ele precisa melhorar são óbvios e simples. Ele sabe exatamente quais são as dificuldades dele nessa temporada. Ele está com mais dificuldades do que nas temporadas anteriores. O carro ficou mais difícil. E a atuação dele aos sábados, que é a qualificação, é um misto de altos e baixos. E aos domingos, na corrida, no geral, ele está bastante satisfeito. Então o foco do Norris é melhorar na qualificação, pois segundo ele, a posição inicial da corrida determina se você ganha ou não uma corrida. Este é o ponto fraco dele atualmente em relação ao Piastri, segundo a ótica do próprio Norris. Agora, um comentário bem legal, pertinente a esse assunto, é do conselheiro de pilotos da Red Bull. E é uma notícia que não agrada nem um pouco o Norris. Ele disse, em altas palavras, que o Piastri aprende muito rápido, dizendo que o Oscar é um analista legal por natureza. Quase nada o perturba. Ele acredita que o Piastri está melhorando cada vez mais, mas ainda não está no mesmo nível do Max. Já sobre Lando Norris, ele também comenta que ele foi muito bom em Monte Carlo, mas o Norris ainda tem altos e baixos, comete erros. Piastri não. Ele lembra que o Piastri está apenas na 3ª temporada dele na Fórmula 1. Aí ele faz uma comparação de experiência com o Verstappen. O Verstappen entrou na Fórmula 1 com 17 anos. O Piastri entrou com quase 22 anos. E esse comentário do conselheiro de pilotos da Red Bull faz muito sentido com aquilo que o Norris propriamente disse. Norris disse, ano passado, o Norris era muito melhor que o Piastri, na qualificação e na corrida. Agora, este ano, o Piastri deu um salto, virou a chave, muito focado, e está superando de forma constante Norris. É por esses e outros motivos que eu acho que vocês, a maioria de nós, achamos que Piastri vencerá Norris nessa temporada. Concorda? Comenta aí. Ah, e outra pergunta. Acham mesmo que ainda Piastri não está no nível de Verstappen, conforme o Marco disse? Comenta aí. E vamos lá, Cadillac é uma equipe que vai começar na Fórmula 1 ano que vem e ainda está decidindo quem serão seus pilotos. Bottas é um forte candidato. A Cadillac ainda não definiu quem será a dupla de pilotos para 2026. Vai ser a 11ª equipe do grid, algo inusitado. A única informação precisa que sabemos, pessoal, que a própria Cadillac afirmou isso, por isso eu falo para vocês, não acreditem em clickbait do YouTube. É que a Cadillac quer um piloto americano, porque ela vai ser uma equipe americana. Mas o segundo piloto, ou o primeiro, quem sabe, está em aberto. E o Bottas já deu a jogada dele. Bottas disse em uma entrevista que ele sabe que precisa tomar uma decisão. E ele quer saber se vai rolar alguma coisa, e para saber se vai rolar alguma coisa para o ano que vem, a decisão tem que sair no máximo por volta de agosto. Mas ele espera que saiba de alguma coisa mais cedo. Ele está confiante que a experiência que ele tem vai ajudar ele, pois ele já correu em 3 equipes diferentes. E uma delas, ele teve muito sucesso. Então ele acha que está numa boa posição de no ano que vem ser um piloto titular de alguma equipe do grid. Olha o Bottas, hein, pessoal? Alonso 2.0, hein? E o Bottas já demonstrou bastante interesse na Cadillac. Ele rasga elogios para a equipe. É uma equipe muito interessante. É algo novo para a Fórmula 1. Uma equipe americana que trará uma perspectiva diferente para o esporte. Cheio de elogios. E se ele fosse pilotar para essa equipe, seria muito interessante, porque tudo começa do zero. E quando o sossego chega, é muito motivador e satisfatório. Disse Bottas, que é o atual piloto reserva da Mercedes. E aí, curtiu as principais e mais relevantes informações desta segunda-feira? Desculpem aí, minha voz pouco fanha, pouco gago, minha garganta tá doendo bastante ainda, eu tô na base antibiótico. Espero até quarta-feira tá bom e legal para poder fazer aquela cobertura bem legal para vocês sobre o GP desta semana. Deus abençoe, forte abraço e em breve terá novidades no canal.